Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata e hoje é o vídeo número 3 de uma série de 3 vídeos onde eu falo sobre os parâmetros do hemograma. Então, se você curte o assunto, bora pro vídeo. Então nós estamos no vídeo 3, onde os dois vídeos anteriores falaram de eritrograma, ou seja, da série vermelha do sangue, e o vídeo 2 falou sobre a série leucograma, ou seja, a série de defesa relacionada aos glóbulos brancos do nosso sangue. Hoje então falaremos da característica plaquetária que está envolvida aí no processo de coagulação. As plaquetas, assim como os eritrócitos e os leucócitos, são oriundas de uma célula medular chamada de blasto, onde essa célula vai receber sinais para que ela possa se diferenciar, dependente do que o teu corpo precisa, nos eritrócitos, nos leucócitos ou em uma célula bem grande chamada de megacariócito. Essa célula, quando ela fragmenta o seu citoplasma, ela dará origem então às plaquetas. Além desses sinais que são liberados para a produção dessas plaquetas, nós temos um hormônio muito importante produzido no rim e no fígado, que vai ser responsável então para a produção e maturação dessas plaquetas. O nome desse hormônio é trombopoietina. Agora, qual seria a função dessas plaquetas? Olha, basicamente ela tem como função a formação de um tampão mecânico. O que seria isso? Você tem então o sangue dentro dos vasos. Quando esse vaso ele é lesionado, ou seja, quando o sangue que está dentro do vaso sai para fora do vaso, ocorre então uma ativação dessas plaquetas. Essas plaquetas elas vão se agregar e se aderir a esse vaso lesionado para impedir o extravasamento desse sangue de dentro para fora do vaso. É importante dizer também que além dessas plaquetas, eu tenho fatores de coagulação e glicoproteínas que estão envolvidas no processo. Ela não consegue trabalhar sozinha. Por exemplo, acabei de falar do processo de agregação e adesão. O que seria isso? Agregação é quando eu tenho várias plaquetas e elas têm a capacidade de se unir, de formar um agregado. Já a adesão é a capacidade que esse agregado tem de se ligar ao vaso, formando então esse tampão. Quando eu tenho uma deficiência no número de plaquetas, nós temos uma plaquetopenia. Quando eu tenho um aumento do número de plaquetas, eu posso conhecer isso como plaquetose ou trombocitose. Agora, para fazer parte desse processo de agregação e adesão, essas plaquetas não funcionam sozinhas. Elas vão precisar de glicoproteínas ou fatores de coagulação para ajudar nesse processo. Então, no caso do processo de agregação plaquetária, nós temos, além das glicoproteínas, um fator de coagulação muito importante que é chamado de fibrinogênio. Já no processo de adesão, ou seja, onde essas plaquetas aderem no vaso para impedir o extravasamento de sangue, eu tenho, além de várias glicoproteínas, um outro fator de coagulação que é chamado de Wolff-Lebrun. Ou seja, já falei de pelo menos 2 fatores de coagulação, além das plaquetas, envolvidas no processo da formação desse tampão mecânico. Pois é, já entendemos então que quando o paciente sangra demais, esse sangramento não necessariamente está acontecendo somente devido à deficiência nas plaquetas. Isso pode ser uma deficiência ou disfunção nos fatores de coagulação ou mesmo nas glicoproteínas. Quando eu falo nessa deficiência de fatores de coagulação, eu falo das coagulopatias. Agora, as coagulopatias eu não consigo determinar através do hemograma, não consigo determinar através do plaquetograma. Para isso, eu vou precisar um exame mais específico ao qual eu pesquise aquele determinado fator de coagulação. Então, eu posso pesquisar o fibrinogênio separadamente, eu posso pesquisar o Wolff-Lebrun separadamente. Em pacientes que estão com suspeita de hemofilia, eu posso pesquisar, por exemplo, o fator 8, que está relacionado com essa deficiência, e assim sucessivamente.
Agora, quando a deficiência é nas plaquetas, seja essa deficiência funcional, ou seja, na função, na funcionalidade dela, ou mesmo no número, na quantidade dessas plaquetas, aí o nome disso será púrpuras. Em relação à quantidade, eu consigo então observar isso através do hemograma. Então, as púrpuras plaquetárias estão relacionadas à funcionalidade. E aí nós temos sintomatologias, por exemplo, como petequias, como sangramentos nas gengivas, equimoses, sangramento no sistema nervoso central, no intestino, por exemplo. E nós temos as púrpuras trombocitopênicas, relacionadas à diminuição de plaquetas, por exemplo, por fatores diversos, genéticos, ou então quando você tem uma destruição em massa dessas plaquetas pelo baço. Entendemos então que essa deficiência, tanto no valor das plaquetas, na quantidade das plaquetas, assim como nos fatores de coagulação ou nas glicoproteínas, nós teremos um sangramento desse paciente. Agora, a gente não pode se preocupar somente com o sangramento. Nós temos algumas doenças que são chamadas de trombocitoses, onde essas plaquetas, junto com esses fatores de coagulação, eles são altamente ativados e ocorre a formação de trombos. Esses trombos, eles podem se desprender do lugar onde ele foi formado, onde ele está, por exemplo, aderido, e ele pode proporcionar um entupimento de um vaso. Isso pode ser um vaso de um pequeno calibre ou pode ser um vaso de grande calibre. E aí você pode ter entupimentos de veias ou artérias pulmonares, problemas neurológicos, enfim, isquemias de forma geral. Agora você sabe então que através do hemograma, mais especificamente através do plaquetograma, você consegue identificar através do número da plaqueta somente a quantidade daquele fragmento celular. Mas esse fragmento celular é um dos componentes que fazem parte do processo de coagulação. Então, se o paciente está sangrando, pode ser devido à diminuição do número de plaqueta, mas a gente não pode esquecer também que isso pode estar envolvido com a diminuição dos fatores de coagulação. E se você gostou desse vídeo e dessa série, desses 3 vídeos, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos e a gente se vê no próximo. Tchau!